Então, página 72 de Atos dos Apóstolos, Atos 13:48, que diz: E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Bom, nesse tópico, o que eu separei para vocês? Uma meditação sobre a questão da doutrina da salvação, porque esse texto ele é utilizado, às vezes, em uma deturpação da verdadeira doutrina, né? Isso foi feito por Agostinho de Hipona, Calvino, alguns teólogos católicos e protestantes, né? Então, o que significa dizer que eles estavam ordenados para a vida eterna? O comentário abaixo diz: este texto é usado por muitos para defender a interpretação que o teólogo católico Agostinho elaborou para a doutrina da predestinação. Foi assim que ela foi chamada na história, tá ok? Doutrina da predestinação, e em alguns momentos é chamado também de calvinismo, mas como doutrina da predestinação significa que o homem não tem poder de decisão, como eles explicam, né? Então, por exemplo, as pessoas que estavam ouvindo ali, Deus determinou que algumas crescem e determinou que outras fossem incrédulas, né? Essa que é uma doutrina absurda. Então, eu coloquei esse tópico para nós meditarmos. Interpretação essa que foi seguida por Calvino, né? A interpretação de Agostinho de Hipona foi seguida por Calvino. Lembrando que Agostinho de Hipona viveu lá nos anos 400. Essa doutrina, ele adotou ela mais ou menos no ano 411 da era cristã. E Calvino viveu nos anos 1560. Então são mais de 1000 anos de diferença, tá ok? Mas realmente é fato que Calvino ele adotou a mesma interpretação de Agostinho de Hipona. Ele fala isso nos seus livros. O que Agostinho de Hipona escrevia era o que ele pregava. Ele falava: eu podia pegar as palavras de Agostinho de Hipona na íntegra. Sendo que existe um problema. Agostinho de Hipona, aquele que introduz no catolicismo essa doutrina, ele acreditava em purgatório, fazia invocação ao mundo dos mortos, o que a Bíblia chama de paganismo, e Calvino também chamava de paganismo. Só que mesmo assim Calvino diz que ele era a referência dele, né? Olha que coisa horrível. O comentário prossegue, ainda na página 72. O contexto aponta claramente para o livre-arbítrio do homem, usando-o para bem ou para mal. Bom, nós lemos o versículo 48, vamos no contexto, versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Bom, o apóstolo Paulo falou para os judeus. Os judeus estavam rejeitando a mensagem do cristianismo, a mensagem de Jesus, a mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando. Então o apóstolo Paulo diz claramente que até por ordem de Deus, né, era mista que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, ou seja, eles usaram o livre-arbítrio para rejeitar a palavra de Deus, rejeitar essa mensagem de salvação. E o que Agostinho de Hipona vai dizer? E Calvino vai seguir, e Lutero também segue, né? Que, na verdade, eles rejeitam porque Deus determinou que eles rejeitassem. Essa é uma doutrina absurda, porque, vamos dizer, a Bíblia é clara em dizer que Deus quer que todos se salvem, todos venham ao conhecimento da salvação. O comentário prossegue. O termo ordenados é tradução do grego. Bom, para vocês se familiarizarem, eu coloquei aí a palavra em grego, com as letras em grego, né? E como se pronuncia essa palavra transliterado, ou seja, com os sons do nosso alfabeto.
Então é tetagimenoi, que seria melhor traduzido por dispostos. Apesar dos longos debates, algumas traduções têm optado por traduzir este termo por disposto. Por exemplo, a Bíblia Vida, ela traduz: quando os não-judeus ouviram isto, ficaram muito contentes e se alegraram com a mensagem de Paulo, e todos os que queriam a vida eterna creram. Ou os que estavam dispostos à vida eterna creram. É claro que a salvação, ela foi construída por Deus. Normalmente eu comparo a salvação a um navio. O homem estava naufragado. Deus construiu um navio e oferece a salvação ao homem. Olha, você pode entrar nesse navio para ser salvo. Só tem alguns critérios. Você tem que abandonar isso, isso e isso. E o homem decide se ele quer entrar no navio e ser salvo ou se ele quer continuar ali, né, naquele mar revolto e correndo o risco de morrer a qualquer momento e ir para o inferno. Bom, essa é a mensagem de salvação que todos pregam no púlpito. Todos pregam no púlpito, né? Bom, ninguém prega que Deus determinou que alguns ouvintes aqui creiam e que outros não creiam. Se você não levantar a mão para aceitar Jesus, é porque Deus te predestinou a não aceitar. Ninguém prega isso. Nem protestante, nem calvinista prega isso no púlpito. Isso é discurso acadêmico. E aqui, das muitas diferenças que nós temos da igreja cristã, como a Assembleia de Deus entre outras, para as igrejas heréticas, a diferença esse é um ponto de diferente. O que nós pregamos como doutrina, nós pregamos no púlpito. Já os protestantes, não. Conheço pessoas que foram frequentar igreja presbiteriana, aí eles falam: poxa, professor, mas lá eles nem falam nesse assunto de predestinação, eles não falam, isso é discurso acadêmico. Ou seja, no púlpito eles não têm coragem de pregar o que eles pregam academicamente. O comentário prossegue. O termo tetagimenoi é utilizado diversas vezes por Lucas e Paulo e nunca é aplicado em termos de salvação e predestinação. Vejamos, Lucas 3,13 no Evangelho. E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Observando o contexto, verificamos que o termo não tem uso ligado à salvação ou mesmo à predestinação. Foi apenas uma resposta de Jesus para que eles não fraudassem o povo, fazendo apenas o que os romanos lhes ordenaram. Então não está ligado à salvação, está ligado realmente a uma disposição humana, né? Também em Atos 10:33, e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Aqui ele foi traduzido por mandado. Em Atos 17:26, que nós ainda estudaremos, diz: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Bom, o que são tempos dantes ordenados ou tempos dantes determinados? O apóstolo Paulo está fazendo uma referência a uma expressão que os judeus utilizavam, ou melhor, que Deus inseriu no texto através de Moisés, de Levítico 23, em que Deus estabelece lá 7, dependendo da tradução que você tiver nas mãos, 7 festas, ou 7 tempos determinados. Na Bíblia corrigida que eu utilizo, ele fala solenidades, ele traduz por solenidades. Mas é fato, você pode ir
num dicionário de hebraico e você vai encontrar lá a palavra Moadim. Essa palavra deve ser traduzida por tempos determinados. Então, os tempos já antes determinados, quais eram? Era o tempo, lá em Levítico 23, você encontra, primeiro, o tempo determinado da morte de Jesus, que é a Páscoa. O segundo, o tempo determinado das primícias, que são 7 dias de tristeza pela morte do Cordeiro. O terceiro é o tempo determinado das primícias, tá bom? Desculpa, o segundo eu falei pães asmos, né? Páscoa, pães asmos. O terceiro é primícias, que ocorria no domingo seguinte. O quarto era Pentecostes. Então, o apóstolo Paulo está fazendo referência a esses tempos determinados, que era a linguagem comum em Levítico 23, tá ok? Então, isso para os judeus, eles entendiam facilmente. Tá bom? Pois bem, também Atos capítulo 20, versículo 13, que diz: nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde deveríamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. Então, esses são os sentidos que a palavra aparece. Veja que não estão ligados à salvação. Então, se nós pegarmos o uso geral da palavra, então nós vemos que ele se aplica, na verdade, no sentido natural. E aqui seria melhor traduzido por disposição. Tá bom? Agora, Atos capítulo 23, versículo 31, coloquei aí também, olha. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antípatre. Então, aqui traduzido por mandado, a palavra está até sublinhado. Romanos 13, versículo 1, que diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Veja que não está também ligado à salvação. E sempre lembrando, doutrina da salvação é uma doutrina fundamental. Você não vai relativizar a doutrina da salvação, acreditar que qualquer interpretação da doutrina da salvação serve, qualquer interpretação da doutrina da salvação está boa. Não. A Bíblia estabeleceu critérios. A doutrina da salvação Deus constrói a salvação, oferece ao homem, e o homem pode dizer sim ou não para ela. Tanto que é o que nós temos em Deuteronômio, em que Deus disse claramente para Israel: olha, eis que ponho diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Então, olha, Deus construiu a salvação e colocou ela diante do homem, a vida. Ou, se você não quiser essa salvação, é a morte. Naquela ilustração que eu criei do náufrago, você continua aí, vai ter um momento que você não vai resistir, vai acabar se afogando e você está condenado. Então, é assim que a Bíblia apresenta a salvação. Aí veio, no período da igreja pagã, porque depois de Constantino, claramente, aquela igreja de Roma acreditava em purgatório, fazia invocação ao mundo dos mortos, então isso era paganismo. Isso é paganismo, corrigindo, tá bom? Então foi no período da igreja pagã que eles adotaram essa doutrina da predestinação. Você vai acreditar que um ateu se torna ateu porque Deus predestina ele a isso? Isso não tem chance de ser verdade. Bom, coloquei aí também 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 4, que diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Então não faz sentido Deus predestinar alguém a ser ateu. Se Deus tivesse controle sobre a vontade do homem, então ele determinava que todos crescem.
Está lá, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, como é que você combina essa palavra do apóstolo Paulo, que diz que Deus quer que todos os homens se salvem, como é que você combina isso com a doutrina da salvação? É você defendendo o livre-arbítrio. Deus quer que todos os homens se salvem, mas alguns homens escolhem o caminho da perdição. E é importante, irmãos, você defender essa doutrina de forma correta, porque além de ser a doutrina da salvação, o oposto é uma ofensa ao nosso Deus. Porque o que Agostinho de Hipona e o que Calvino pregavam, e os seguidores deles pregam hoje, está na Confissão de Fé, por exemplo, de Westminster. Diz que os anjos que pecaram fizeram isso porque Deus predestinou eles a isso. Isso está na Confissão de Fé deles. Se isso fosse verdade, significaria então que aquele anjo que a Bíblia chama de querubim ungido, por que ele teria pecado e se tornado Satanás? Porque Deus teria predestinado a ele. Ou seja, ele se tornou demônio por ordem de Deus. Isso em qualquer tribunal, em qualquer julgamento, o demônio seria condenado porque ele executou o mal. Mas Deus seria condenado também porque ele é o mandante do mal. Seria, né? O mandante do mal. Então isso está errado. E essa não é uma doutrina que cristão deve pregar. Essa é uma doutrina herética. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus morreu por todos, mas nem todos são salvos, nem todos são justificados. Quando vai falar de justificados, o profeta Isaías mesmo, Deus fala para ele, né? O meu servo justo justificou a muitos. Ele não justifica a todos, por quê? Porque para o homem ser justificado, depende dele dizer sim. Ele tem livre-arbítrio. Ele tem responsabilidade. Essa é a mensagem cristã que tem que ser pregada para o pecador. Eu sempre lembro, quando houve o ataque às Torres Gêmeas, que chegaram para um calvinista conhecido, né, um repórter, perguntou a ele, para um calvinista chamado John Piper, perguntou: se Deus é bom, por que Deus permite uma agressão dessas? Aí John Piper respondeu: não, isso aí não é questão de permissão. Tudo isso foi determinado por Deus, tudo isso foi predestinado por Deus. Deus predestinou os americanos a pecarem, né? Depois Deus colocou ódio nos muçulmanos contra os americanos, e depois Deus determinou que eles jogassem os aviões lá. Aí o repórter falou: eu pensei que tu ia dizer que nós americanos pecamos e que Deus nos abandonou, mas então não é isso? Não. Tudo que acontece no mundo é predestinado por Deus. Essa é uma palavra que ela é contrária à mensagem evangelística. Os pecadores que ouviram essas palavras, eles não foram despertados ou repreendidos em nada. Então essa é uma palavra que com certeza está errada. Depois, também foi entrevistado, por exemplo, a filha do Billy Graham. Aí ela respondeu: olha, Deus está tentando proteger os americanos. E aí ela foi citando na história dos Estados Unidos diversas ações do Estado, dos americanos, aprovando leis, dizendo: olha,
é, com essas leis, vocês estão pedindo para Deus se afastar de vocês. Então, Deus quer proteger os americanos, mas vocês escolhem o caminho mau. Essa é uma palavra missionária. Então, protestante reformado não tem mensagem missionária. A mensagem deles é herética. Por isso que eu digo que Lutero e Calvino não eram cristãos, tanto que ambos perseguiam e matavam igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido como nós. Tá bom? O comentário diz: Deus quer que todos os homens se salvem. Esse é um ponto fundamental, né? Deus quer que todos os homens se salvem. Por isso mostrei versículos deixando bem claro. Estamos agora na página 75. Deus quer que todos os homens se salvem. Por isso, ele enviou o seu Filho para morrer por toda a humanidade sem distinção. Mas Deus não obriga o homem a entrar pelo caminho da salvação. Deus não obriga o homem a ter os seus pecados perdoados. Deus provê a salvação ao homem, ao homem cabe aceitá-la ou rejeitá-la. Como nem todos aceitam entrar pelo caminho da salvação, somente alguns têm os seus pecados perdoados. Jesus morreu por todos, mas o homem pode escolher o caminho errado. Logo, Jesus não tira o pecado de todos, ele tira o pecado de alguns, daqueles que creram. Hebreus 9:28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, ele tirou o pecado de muitos. Ele justificou a muitos. É o que nós vamos ver agora que Isaías vai falar. Olha, um texto muito utilizado por aqueles que defendem que a obra expiatória foi feita só para alguns é o texto de Isaías 53. Nesse texto de Isaías 53, apresenta por 3 vezes esse tema. Ele diz que Deus fez cair sobre ele, Jesus Cristo, a iniquidade de nós todos, mas nem todos aceitam o sacrifício expiatório. Logo, Jesus tira o pecado de muitos, mas não de todos. Bom, eu separei aí alguns versículos de Isaías 53, primeiro versículo 4, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. E aí botei aí o termo hebraico, é pesha, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E no caso aqui, Isaías está falando dos homens de fé, né? Dos israelitas. Tá ok? E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos. Levará sobre si.
levou sobre foi realizada que é a Bíblia Sagrada, capacita o homem a acertar o alvo. Ele tem controle sobre essa ação. Ele pode escolher errar o alvo. Naquela ilustração que eu coloco do navio e do homem que naufragou, tá bom? O homem que está lá no mar revolto, okay? O homem ele tem controle sobre a sua decisão. Acertar o alvo significa ele abrir mão daquilo que o organizador do navio exige que ele abra mão e assim ele entra no navio. Errar o alvo significa ele continuar ali naquele mar revolto. Prosseguindo na leitura. A interpretação que defende a salvação apenas para alguns atribui a Deus injustiça, pois Deus, podendo fazer o bem a todos, não teria feito. A doutrina da universalidade da obra expiatória é comparada a certo homem que passeava em seu navio pelo mar. Ao se aproximar de uma região em que o mar estava muito revolto, presenciou homens que lutavam após o naufrágio da sua embarcação para se manter vivos. Em uma pequena ilha com poucos recursos e que se esgotariam em pouco tempo. Mas os homens acabaram por encontrar alguns prazeres momentâneos naquela ilha. O navio comportava todos os náufragos. Nenhum dos náufragos queria subir ao navio. Mas o dono do navio, tendo poder sobre a vontade deles, mas ele decidiu salvar apenas alguns. É vamos dizer, o que eles pregam, né? É o que eles pregam.
que Deus, o dono do navio, teria controle, né? Não, eu dou ordem que todos vocês entrem no navio. Ou então, eu vou dar ordem só para alguns entrarem no navio. O comentário prossegue. A atitude desse homem seria classificada como justa ou injusta? Se ele tivesse controle sobre a vontade deles e mesmo assim ele decide que alguns serão condenados. Aí eu comento, né? Ele fez acepção de pessoas? Claro que sim. Na resposta daquele John Pipe, não, dizendo que os americanos pecaram porque Deus predestinou eles a isso, que coisa é essa? Não? Essa doutrina ela é abominável a Deus. Como eu disse para vocês, todos eles dizem que os anjos que pecaram, pecaram porque Deus predestinou eles a esse pecado. Ou seja, o demônio é o que é porque Deus predestinou ele. Isso é inaceitável. Bom, sobre acepção de pessoas, eu coloquei Romanos 2,11, né, que diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, se Deus tivesse controle sobre a vontade dos homens, ele daria a ordem para que todos aceitassem entrar no navio, para que todos acertassem o alvo, para que todos recebessem Jesus Cristo. O comentário prossegue. Comparando este texto com a ilustração acima, concluímos que Deus jamais deixaria qualquer homem fora do seu navio. Deus salvaria a todos, pois ele não faz acepção de pessoas. Aqueles que defendem que a salvação é só para alguns, defendem que o Altíssimo faz acepção de pessoas, pois podendo salvar a todos, Deus salvaria apenas alguns. Eu digo que isso é pecado, irmãos. Quem prega essa doutrina está pecando contra Deus. O comentário prossegue. O que a Bíblia ensina é diferente. Seguindo a ilustração acima, Deus teria se dirigido a todos os náufragos e lhes dado recurso bastante para eles subirem ao navio, e Deus os teria salvado. Mas, para entrar nesse navio, os homens teriam que abrir mão dos prazeres momentâneos que aquele local os proporcionava. Então, tem uma ilha lá que tem algum prazer momentâneo, mas em algum momento os recursos vão acabar daquela ilha. Ou se você estiver no mar revolto, em alto mar, em algum momento você vai se cansar, não vai mais conseguir nadar, e você vai acabar perecendo. O comentário prossegue. Mesmo Deus podendo salvar a todos, segundo eles, Deus decidiu salvar apenas alguns. Eu coloquei Tiago 4,17, veja o que ele diz. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Ou seja, Deus estaria pecando, Deus estaria fazendo acepção de pessoas, Deus estaria sendo injusto. Coloquei também Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, a graça de Deus veio sobre todos os homens. Só que, nessa comparação, o navio está apresentado a todos, e eles podem entrar e gozar dessa salvação. Tá ok? Então, se veio sobre todos os homens, então por que apenas alguns são justificados? Porque isso depende, claro, da decisão do homem, depende da salvação. A salvação depende de uma participação do homem. Pregar o contrário seria, como eu disse, um grande pecado, porque está dizendo que Deus faz acepção de pessoas, ou seja, está dizendo que o nosso Deus é injusto, e isso nós não podemos aceitar de jeito nenhum. Não? Bom, continuando a leitura na página 80, vamos agora a 2 Pedro,
Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ou seja, é ação humana, o arrependimento é uma ação humana. O texto é muito claro. Deus quer que o homem venha ao arrependimento, que ele venha a arrepender-se, ou seja, que ele tenha a atitude de arrepender-se.